Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Kenneth e esse é o canal Tendi. E no vídeo de hoje eu vou explicar como aplicar a técnica do pontilhismo utilizando o efeito de claro escuro. Eu peguei esse desenho simples na internet, um desenho de natureza morta, para poder fazer este efeito. Eu vou disponibilizar o desenho aqui no vídeo e eu vou fazer essa técnica de uma forma bem simples, tá? Sem aprofundar muito, sem misturar muitas coisas, mas que vocês possam entender como a gente aplica ela. Esse trabalho, né, de natureza morta eu fiz ainda quando eu estava na faculdade, por volta de 96, no ano de 96, 97, e eu mostro aqui com clareza uma técnica de pontilhismo aplicada com caneta nanquim. E eu vou mostrar agora como a gente fazer com um desenho mais simples. Então, para iniciar o trabalho, eu vou mostrar aqui a direção, como a gente pensa em criar um efeito de volume, um efeito tridimensional na hora de pintar. Só que eu vou fazer isso utilizando o pontilhismo. E qual é o segredo do pontilhismo, do sombreamento com pontilhismo? Assim como na escala monocromática que eu mostrei a vocês, eu vou deixar o card aqui em cima, a gente tem a ideia de que aonde você tem menos luz ou profundidade, você utiliza a cor mais escura, e aonde você tem mais iluminação ou superfície em relevo, você tem a cor mais clara. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o pontilhismo. Mas como? Os pontinhos, se você quer representar uma área mais escura no pontilhismo, você precisa fazer pontinhos mais aglomerados. Quanto mais pontinhos aglomerados, eu tenho um efeito de sombra, de tonalidade mais escura. À medida que eu afasto esses pontinhos, ele ganha um efeito de degradê. Então a brincadeira aqui no pontilhismo vai ser essa: eu quero dar um efeito de mais escuro, de tonalidade mais escura, e eu vou fazer mais pontinhos aglomerados. À medida que eu quero dar o efeito que está clareando, eu vou afastando esses pontinhos. Então observe também aqui que eu vou tentando fazer pontinhos, né, linhas pontilhadas assim em um sentido, para dar um volume a essa superfície dessa maçã aqui, né? Então vamos lá, eu vou deixar o vídeo correr, eu estou acelerando, vocês vão assistir aí até o final. Eu vou pedir de antemão que você curta aí o vídeo, para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é importante. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas informações. Então assista até o final, eu coloquei no formato mais acelerado. Quando você for fazer o seu trabalho, pode colocar uma musiquinha no fone de ouvido, porque é uma técnica que realmente demora, precisa de paciência, nada de pressa, é até um pouco terapêutico você fazer pontilhismo, porque exige da gente um pouco de paciência. Mesmo eu fazendo aqui muito rápido, não acredite, isso foi aceleração para que o vídeo não ficasse aqui com 1 hora de duração, ok? Então, até a próxima e tchau!